Bom dia! Bom dia a todos na graça maravilhosa do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um culto de louvor, de adoração, mas também de edificação para as nossas vidas. Que nesse dia possamos receber da presença maravilhosa, constante, abençoadora, amável do Senhor Jesus. Quero ler com os irmãos para a nossa edificação nessa manhã e em todo esse dia. Palavra que está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 55, versículos 1 em diante, diz a palavra do Senhor. Ó todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com fins manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Versículo 6, irmãos. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E voltes para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, com a sua graça maravilhosa, graça oferecida a todos aqueles que buscam, aqueles que querem uma vida de intimidade com o Todo-Poderoso Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, Tu és o Deus da graça, meu Pai. A Tua palavra diz que as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. E é por essa graça que nós vivemos, meu Pai. É pelo Teu grande amor, é pela Tua vida na nossa vida, Pai. É porque colocas uma fé viva no nosso coração, uma esperança de vida eterna, mas também, Senhor, a Tua palavra diz que Tu está perto de nós. A Tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Ó, meu Pai, é confiados na Tua presença, é confiados no Teu amor, Pai, que nós nos levantamos, que nós glorificamos o Teu nome e queremos, meu Pai, adorar a Tua presença santa, poderosa, nesta manhã, Pai. Ajuda-nos a estarmos constantemente na intimidade contigo, nessa busca constante de uma vida de santificação, mas também, Senhor, que possa, meu Pai, fazer com que a nossa vida se lembre sempre que Tu és o Deus santo, justo, poderoso, que ama, que sustenta, que conduz, que carrega, mas também, Senhor, nos corrige, nos educa para vivermos mais e mais uma vida próxima de Ti, em uma vida de conformidade com a Tua palavra. Obrigado, meu Pai, porque logo cedo, nessa manhã, nós nos acordamos, meu Pai, porque tudo sustentou. Nós levantamos, Pai, porque tudo sustentou. E agora, Pai, alegra o nosso coração, o coração do Teu povo. Nós oramos no santo nome e amável do Senhor Jesus. Amém. Habitou entre nós, cheio de graça.
princípio de todas as coisas era o Verbo, Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus Pai. Ele mesmo criou o universo pela sua palavra e nos resgatou com imenso poder, tirou-nos da morte pra novo viver. Louvores e glórias a Cristo Jesus, o Verbo de Deus, nossa luz. Desde o princípio de todas as coisas era o Verbo, Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus Pai. Ele mesmo criou o universo pela sua palavra e nos resgatou com imenso poder, tirou-nos da morte pra novo viver. Louvores e glórias a Cristo Jesus, o Verbo de Deus, nossa luz. E nos resgatou com imenso poder, tirou-nos da morte pra novo viver. Louvores e glórias a Cristo Jesus, o Verbo de Deus, nossa Amados irmãos, bom dia, graça e paz. Que a maravilhosa graça do Senhor esteja sobre nós na manhã desse dia, para que venhamos a aprender um pouco mais da sua palavra e a melhor maneira de servirmos a Cristo por meio da pregação da palavra. Eu quero, para nossa meditação de hoje, para nossa reflexão, de 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, que diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Vamos orar? Amado Deus, Pai Celestial, louvamos o Teu nome por mais essa porção da Tua palavra que lemos e ouvimos. Pedimos que o Senhor nos ensine, Pai. Nos dirija as nossas mentes, aclara as nossas mentes, para entendermos
as verdades contidas na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. E nós precisamos do Senhor, precisamos da iluminação do teu Espírito para entendermos o que o Senhor requer de nós, para assim crescermos juntos no conhecimento e na graça de Cristo, para a glória do teu nome. É a oração que fazemos com gratidão no coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, eu quero meditar com os irmãos com base nesse texto sobre o seguinte tema: a Trindade na eleição do povo de Deus. A Trindade na eleição do povo de Deus. Segundo o texto que nós lemos, o povo de Deus foi um povo escolhido. E quando se fala em escolha, se trata de uma eleição. Não se escolhe nada sem eleger. Quando queremos alguma coisa, separamos de outras coisas uma coisa exclusiva. E Deus fez isso quando conheceu um povo. Mesmo antes que houvesse mundo, ele conheceu esse povo. E o texto de Romanos diz que os que antes conheceu, esse também chamou. Então, Deus escolheu e chamou esse povo que ele escolheu para si. E a eleição, meus queridos, é fruto da iniciativa de Deus. Deus, na sua presciência, conheceu um povo e o escolheu. E escolheu para si. Mas esse povo pecou horrivelmente contra Deus e atraindo sobre si a ira de Deus. Mas Deus amava esse povo e por isso ele resolveu salvar esse povo. Por isso ele resolveu fazer com o Filho o pacto da graça. E esse pacto custaria, meus queridos, a vida de Cristo, com quem o Pai fez o pacto. Nesse pacto, Cristo assumiria a culpa desse povo, morreria no lugar desse povo, mas o receberia como propriedade sua. E isso ele o fez. Ele assumiu a culpa desse povo que havia pecado contra Deus, que havia traído para si a ira de Deus. Então ele resolve assumir o lugar desse povo. Como? Dando a sua própria vida em resgate desse povo, porque esse povo tinha uma dívida com Deus. E a dívida levaria esse povo à morte. Então, para que esse povo não fosse morto eternamente, haveria uma necessidade de um resgate. E esse resgate não podia ser qualquer pessoa ou animais. Tinha que ser uma pessoa justa, uma pessoa sem pecado. E Jesus Cristo assumiu esse compromisso. E quando Jesus assumiu esse compromisso com o seu povo, Jesus justificou este povo. Jesus, ao assumir o compromisso de salvar esse povo, ele precisava pagar a dívida desse povo com Deus, o Pai. E isso só era possível sendo ele, Jesus, necessário morrer a morte que era destinada a esse povo. E por ele ser justo e sem pecado, sua morte e seu sangue derramado na cruz satisfaria a justiça de Deus. E como era necessário que fosse assim, ele fez, sendo o sacrifício oferecido em resgate do seu povo.
e sendo assim, ele justificou o seu povo diante do Pai. E como foi que ele justificou? Pagando a dívida desse povo diante de Deus, tornando-os livres da sua dívida. Então eles agora estavam justificados diante de Deus, eles não tinham mais dívida com Deus, porque Jesus assumiu. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, verso 1, diz que, sendo justificado por meio da fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus como Pai, Deus como Criador, Deus conheceu um povo, Deus chamou esse povo, Deus escolheu esse povo e o chamou. Esse povo pecou, atraindo para si a ira de Deus. Mas no pacto da graça, Jesus Cristo assumiu seu lugar e justificou esse povo, tornando-os livres da ira e da dívida para com Deus. Mas em terceiro lugar, entra aqui também a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo santificou esse povo. O Espírito Santo aplica a palavra aos corações dos crentes e os conduz na santificação. Assim está claro a atuação da Trindade na eleição do povo de Deus. O Pai chamou, o Filho justificou, o Espírito santificou. Hoje o Pai chama, o Filho justifica e o Espírito Santo santifica. Assim foi com os que creram em Jesus. Assim será com os que hão de crer por meio da pregação da palavra, por nosso ministério. Foi assim conosco também. Os que creram antes de nós, eles creram porque foram chamados por Deus. Eles creram e foram justificados por Jesus Cristo. Eles creram, foram justificados e santificados pelo Espírito Santo. Assim será com todos aqueles que vierem a crer por meio da pregação da palavra. E os que Deus escolheu, que Ele os chamou, ainda há muitos que vão vir a Jesus por meio da pregação da palavra, porque Deus deu aos que Ele conheceu, aos que Ele chamou, a fé para crer. E quando há essa consciência, esse conhecimento de que Jesus foi necessário morrer no lugar daqueles que creem nele, aí há um esforço da parte daqueles que já creram no processo da santificação. A salvação não é um processo, a salvação é imediata. No momento que a pessoa crê, recebe a salvação, mas a santificação é um processo contínuo. Quanto mais dia se passa, quanto mais nos esforçamos buscando a santificação, mas nos tornamos parecidos com Cristo. E foi assim que Ele fez, buscando a nossa redenção através da sua morte, derramamento do seu sangue, mas nos garantindo a vida, ressuscitando dentre os mortos. Que Deus nos abençoe e nos faça entender a sua palavra e que tenhamos o cuidado de ouvir a palavra, de praticar a palavra, de testemunhar verdadeiramente do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Obrigado, Senhor, por mais essa porção da Tua palavra que lemos e ouvimos e meditamos. Aplica, Pai, aos nossos corações. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia.
O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, o medo me atingiria, mas mesmo assim me escolheu, mas mesmo assim me escolheu, porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, o medo me atingiria, mas mesmo assim me escolheu, mas mesmo assim me escolheu, porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará, mas mesmo assim me escolheu, mas mesmo assim me escolheu, porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. Perdoa-me pelas vezes que eu não te glorifiquei, tanto que eu pedi e pouco agradeci. Perdoa-me, perdoa-me, recebe-me como filho, perdoa-me, me escolheu, mas mesmo assim me escolheu, porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará, não mudará, somente ele não passará. Tudo é dele, tudo é para ele, ao nosso Pai eterno, Criador, santo e bendito, por Jesus Cristo, nosso Salvador amado, seu Filho amado, e pelo Espírito Santo, nosso Consolador, o Espírito Santo de Deus, que procede do Pai e do Filho, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nosso Consolador, aquele que nos ensina, que nos conduz em segurança, que nos conduz em sabedoria, que nos conduz para o louvor e para a honra de Deus, para o nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador amado. Que nesse instante nós possamos estar cheio do Espírito Santo de Deus para louvar e adorar ao nosso Pai Criador. Queremos desejar a todos um dia abençoado, um final de semana abençoado, que o Senhor te abençoe, te guarde, te conceda as bênçãos divinas do eterno Pai. O Senhor te abençoe e te guarde.